E aí, galera do Colégio Maria de Fátima, vamos ver mais um vídeo aqui agora então, preparados? Então vamos nessa aqui, ó. A gente vai ver aqui hoje então a velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Nós vamos partir aqui do nosso referencial linear aqui, ó. A gente tem um sistema de referência linear aqui, e sobre esse sistema de referência, a gente vai entender aqui o nosso conceito de velocidade escalar média. Vamos partir desse princípio aqui então, ó, que o sistema, ele tem o sistema de referência nosso linear, ele tem a posição 0 dele, as posições vão aumentando até o mais infinito, aqui para a nossa direita, né? E elas vão até o menos infinito para a esquerda. E vamos tratar aqui o seguinte, nós vamos dizer aqui que um móvel, ele partiu da posição 2, aliás, nós vamos considerar que ele estava em movimento, certo? Vamos considerar assim, o móvel estava em movimento, ele passou pela posição 2, em um dado instante, tá? 7 segundos. Então, estava sendo marcado um tempo, né? E ele estava em movimento, e ele passou na posição 2, no instante 7 segundos. Então a gente tem aqui, ó, posição inicial. Então esse SI pra gente vai ser a posição inicial dele. E a posição final dele, ou seja, como ele está em movimento, depois de passar pela posição 2, ele passou pela posição 5. Então, posição final, SF, posição inicial, 5. No instante, em que instante? Então, esse aqui é o instante em que ele estava nessa posição aqui, tá? Então, aqui é a posição final dele, tá? Aqui o instante final. Em que instante, então? Instante 11. Então o que a gente tá vendo aqui é o seguinte. Então, está acontecendo o seguinte. O móvel, ele está em movimento, tá? E quando era 7 segundos, estava sendo marcado um tempo, tinha um cronômetro marcando o tempo, e nesse cronômetro, quando era 7 segundos, ele estava na posição 2, então posição inicial 2. E quando era 11 segundos nesse cronômetro, ele estava na posição 5, então posição final 5. Então, SI para a gente, posição inicial, e SF, posição final, tá? TI, instante inicial, e TF, instante final. Então, sempre que o móvel está em movimento, ele está em uma posição, ele está naquela posição em um dado instante. E é isso que está acontecendo aqui, ó. A gente vai considerar o ΔS nosso, esse ΔS aqui, ó, a gente vai chamar de variação de posição ou deslocamento. O ΔS, ele vai ser calculado dessa forma aqui, ó. ΔS, que é o deslocamento ou a variação de posição, vai ser a posição final menos a posição inicial. Então é isso que a gente está mostrando aqui. Em um dado instante, ele está em uma posição, em outro instante ele vai estar em outra posição. Por quê? Porque ele está em movimento. Então, no nosso exemplo que a gente está colocando aqui, ele tem uma posição inicial 2 e uma posição final 5. E ele tem um instante inicial 7 segundos e um instante final 11 segundos. Aqui as posições estão sendo marcadas em metro e o tempo em segundo. Esse ΔT, a gente vai chamar ele de variação de tempo, tá? Esse ΔT, ele vai ser o instante final menos o instante inicial. É assim que vai se calcular o ΔT, o instante final menos o instante final. O intervalo de tempo. A gente chama ele de intervalo de tempo ou variação de instantes, variação de tempo, né? A velocidade média, ela vai ser uma taxa de variação. Então, a velocidade média, ela vai ser o ΔS, ou seja, a variação de posição sobre a variação de tempo. Então, ele vai ser então o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Isso é a velocidade média. A velocidade média
ela é uma média de velocidades, por isso ela é chamada de velocidade média. Então, no nosso exemplo aqui, ó, se a gente prosseguir com o nosso exemplo, a gente vai perceber então que essa velocidade média desse corpo, tá, que percorreu essa distância, que nesse caso aqui a distância coincide com o deslocamento, né, que teve esse deslocamento de 1, 2, 3, né, de 3 metros, em um tempo de 4 segundos, né, 7, 8, 9, 10, 11, de 4 segundos, que a velocidade média dele, então vai ser essa divisão do 3, que é o deslocamento dele, pelo 4, que é o intervalo de tempo em que durou esse deslocamento. O ΔT é o intervalo de tempo em que durou esse deslocamento, certo? Então aqui, ó, você vai perceber que vai dar 3 dividido por 4, vai dar 0,75 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade média, foi a velocidade média desse nosso corpo, É interessante a gente observar aqui, ó, que a gente colocou aqui 3 e aqui a gente colocou 4, né? Por que a gente colocou 3? Porque aqui nesse lugar que a gente colocou 3 é o lugar da variação de posição. E a variação de posição é a posição final menos a inicial. Então, se a gente fizer a posição final, que é 5, menos a inicial, que é 2, 5 menos 2 vai dar 3. Então, esse é o nosso ΔS. Se a gente for agora calcular aqui o nosso ΔT, tá? O nosso intervalo de tempo, então, você vai ver que vai dar 4. Por quê? Porque o intervalo de tempo ele é calculado assim, ó, o instante final menos o instante inicial. O instante final é 11 e o instante inicial é 7 segundos. Então, 11 segundos menos 7 segundos vai dar 4 segundos. Por isso que aqui ficou 3 e aqui ficou 4. Então essa é a velocidade média dele, 0,75 metros por segundo. Tá? Veja bem, essa aqui é esse cálculo da velocidade média, é 0,75 metros por segundo. Tá? Ele significa o quê? Ele significa que o móvel percorreu 0,75 metros em 1 segundo. Quer dizer que essa foi a média das velocidades dele durante esse intervalo de tempo aqui que passou, né? Interessante a gente ver aqui, ó, que essa velocidade média ela pode não ser a velocidade que ele efetivamente tinha. Pode ser que ele, em alguns instantes entre a posição 2 e a posição 5, pode ser que em alguns instantes ele tinha uma velocidade menor do que essa, e pode ser que em alguns instantes ele tinha uma velocidade maior do que essa. Mas esse cálculo, essa média que foi pegar o deslocamento e dividir pelo tempo demorado, deu 0,4, deu 0,75. Poderia acontecer de ele não estar com essa velocidade durante alguns instantes aqui, que ele estava percorrendo essa distância, e em alguns instantes ele está com uma velocidade menor do que essa, uma velocidade instantânea menor do que essa, e em alguns instantes com uma velocidade instantânea maior do que essa. Só que a velocidade média, ela é apenas uma média de velocidades, e ela é calculada dessa maneira. Então ela deu esse resultado, tá? Poderia ser que ele estivesse acelerando, que quando ele passasse aqui, ele estava com uma velocidade, e depois aqui ele estava com uma outra velocidade, depois com uma velocidade maior. Poderia ser que ele estivesse aumentando a velocidade dele, tá? Não significa que ele estava o tempo inteiro com essa velocidade. É uma velocidade média, tá? Por isso que é uma velocidade média. E escalar, por que fala escalar, professor? Velocidade escalar. Escalar é o seguinte, porque escalar quer dizer número.
Escalar quer dizer número, quer dizer que não é vetorial, quer dizer, quando você fala velocidade escalar, quer dizer que você não está se preocupando, é um cálculo, a velocidade escalar média, ela é um cálculo que não se preocupa com a direção e o sentido da velocidade. Quando você fala velocidade escalar, você está se preocupando só com o número, só com o valor dela, e não está se importando com a direção e o sentido dessa velocidade. Isso quer dizer velocidade escalar média. Média, porque ela é uma média, e escalar, porque você não está levando em conta a direção e o sentido da velocidade nesse cálculo, tá? Então eu separei dois exemplos aqui para mostrar para vocês, então, de aplicação dessa fórmula. Vejamos então aqui, ó. Um ciclista, um velocista, né, isso? Um velocista dos 100 metros rasos completou a prova em 9,7 segundos. Aí ele pergunta, então, qual a velocidade desse atleta? Então, qual a velocidade média desse atleta? Então, como é que você vai fazer? Você vai usar a fórmula da velocidade média, que você vai usar, então, variação de posição sobre variação do tempo. Aqui você pode perceber que ele já deu para a gente os valores. Ó. Ele já fala assim, ó, o velocista dos 100 metros. Então, 100 metros já é uma distância. Então, já está relacionada com o ΔS. Né? Que os 100 metros é a distância que ele percorreu. Ela é relacionada com o ΔS. Às vezes, a distância coincide com o deslocamento. Então, houve um deslocamento de 100 metros e ele completou a prova em 9,7 segundos. Então, aqui, se ele fala que completou a prova em 9,7 segundos, ele já está dando o intervalo de tempo que durou, né, a corrida dele. O intervalo de tempo que ele ficou correndo até atingir a marca dos 100 metros. Partir do zero e atingir os 100 metros. Então, aqui ele já deu para a gente o ΔS e o ΔT. Ele não deu para a gente as posições final e inicial, ou o instante final e inicial, para a gente calcular primeiro o ΔS e o ΔT. Ele já deu o ΔS e o ΔT para a gente. Então é simplesmente aplicar a fórmula. Colocar o 100 no lugar do ΔS e o 9,7 no lugar do ΔT. Fazendo isso, basta substituir aqui. Então aqui fica 100 sobre 9,7. Efetuando os cálculos, você pode fazer na calculadora. Você vai encontrar, ou na mão, né, você vai encontrar aproximadamente 10,31 metros por segundo. Então essa é a velocidade escalar média desse velocista, tá? Nessa prova. Veja bem, vamos ver o que significa isso. Significa o quê? Significa que ele percorre 10,31 do metro em 1 segundo. Quer dizer isso, a velocidade média dele. Mas, por ser uma velocidade média, a gente não dá para a gente saber se a todo instante da prova ele tinha essa velocidade. Provavelmente, é claro que não. Por quê? Porque o atleta de 100 metros, ele, no começo da prova, ele começa mais devagar, porque ele parte do repouso. E aí ele vai fazendo força e vai aumentando a sua velocidade, até ele atingir uma velocidade mais alta, que ele vai chegar até o fim da prova com ela. Pode ser que ele até aumente ela mais um pouco, pode ser que ele diminua, que ele fique cansado, tá? Mas a média das velocidades dele é essa aqui, na prova. Essa foi a média das velocidades dele. Por isso que se diz uma velocidade média, tá? Professor, então é o seguinte, se ele tivesse saído desde o começo da prova com essa velocidade, e tivesse mantido essa velocidade constante, e tivesse chegado até o final da prova também com essa velocidade, sempre com a mesma velocidade, a velocidade média dele seria essa? Seria também. Vamos supor então que ele consiga, né, que ele consiga partir no começo da prova já com essa velocidade. Tá? Sem ter que ir aumentando a velocidade. Vamos supor que ele consiga. Ele já parte com essa velocidade. E aí ele chega até o final sem mudar essa velocidade. E chega até o final com essa mesma velocidade. Então ele teria, nesse caso, ele teria uma velocidade constante que seria esse mesmo valor.
Nesse caso, então, seria uma velocidade constante, tá? Agora, o cálculo da velocidade média, ele não diz se a velocidade do atleta era constante ou não era, tá? Ele não diz. O cálculo da velocidade média só envolve uma divisão de deslocamento por intervalo de tempo. Ele não leva em consideração isso, se a velocidade era constante, se não era. Por isso mesmo que ele já se diz que é uma velocidade média, uma média de velocidades. Mais um exemplo, então. Vamos ver mais um exemplo aqui, então. O caminhão, né? Então, o caminhão. Então, vamos ver o exemplo do caminhão aqui. O caminhão estava em movimento no quilômetro 30 de uma rodovia. Quando que ele estava lá? É sempre assim. Quando o móvel está em uma posição, isso vai estar acontecendo em um dado instante. Então, o caminhão, como é que é o caminhão nosso? Ele é assim. Ele está na posição quilômetro 30 de uma rodovia às 7h30 minutos. Né? Às 7h30 da manhã, então, né? Ele está nessa posição. Como ele está em movimento, então, após passar algum tempo, ele vai estar em outra posição. Então, como é que é isso? Então, após ter se passado 2,8 horas, tá? 2 horas e mais um pouco da hora, né? 2,8 horas. Então, após ter passado esse tempo, ele se encontra no quilômetro 300 da mesma rodovia. Então, você pode perceber aqui que ocorreu um deslocamento, uma variação de posição dele, não é isso? Ele estava no quilômetro 30, depois ele apareceu lá no quilômetro 300. Então, você vai perceber que a variação de posição dele, né, o ΔS dele vai ser 300, que vai ser a posição final dele, menos 30, que é a posição inicial dele. Tá? Então, você vai perceber que o deslocamento dele é de 280 km. Esse foi o deslocamento dele. Então, agora ele pede para a gente encontrar a velocidade média, né, do caminhão e o horário em que ele chega no quilômetro 300. Então, ele quer saber em que horário ele chega no quilômetro 300. A gente sabe o horário em que ele estava no quilômetro 30, né? Ó. No quilômetro 30... ele estava nesse horário aqui, às 7h30 minutos. O 2,8 horas aqui, ele diz que passou 2,8 horas. Então, se passou esse tempo, então isso aqui não é um horário. Isso aqui é uma duração de horário. Tá? Então, esse 2,8 é o que? É o intervalo de tempo que demorou, né? Para ele sair do quilômetro 30 e chegar ao quilômetro 300. Então, esse 2,8 que ele está dando para a gente, é o intervalo de tempo, é o ΔT. Então, ele deu o ΔS e o ΔT e pediu para calcular a velocidade. Tá? Então, esse primeiro cálculo que o problema pede, ele é bem simples de ser feito, né? Basta fazer o que? Basta aplicar a fórmula da velocidade, né? ΔS sobre ΔT. Porque a gente tem o ΔS, que é o 280 km, que é o 300, que é a posição final, menos 30, que é a posição inicial, que dá 280. E a gente tem o ΔT, que ele já diz qual foi a duração, né? Quanto tempo demorou para ele fazer isso, que é 2,8 horas. Então, a gente coloca aqui no lugar do ΔT o 2,8 horas. Então, a gente está colocando o tempo em horas, na nossa fórmula, né? E está colocando o deslocamento, o ΔS, a gente está colocando em quilômetros. Então, essa velocidade vai ficar em quilômetros por hora. Tá vendo? Quilômetros por hora. A unidade de medida da velocidade depende das unidades de medida que você colocou para o ΔS e para o ΔT. Tá? Aqui, ó, nesse exemplo de cima, você pode perceber, ó, que ele percorreu foi 100 metros. Então, se tinha um ΔS em metros e tinha um ΔT em segundos. Então, a velocidade fica em metros por segundo. Tá bom? Agora, aqui já é diferente. Aqui você tem um ΔS em quilômetros e um ΔT em horas. Então, vai ficar em quilômetros por hora. Tá? Bom, então aqui está calculado. Se você fizer 280 dividido por 2,8, vai dar 100. Então, ele tem uma velocidade média de 100 km por hora. Tá? Velocidade média, aquela história, né, gente? Que a gente já falou. Isso não quer dizer que o caminhão estava sempre com essa velocidade. Tá? Isso é a média das velocidades dele. Tá? Durante esse percurso.
Pode ser que o caminhão tenha começado mais devagar, por exemplo, na subida, né? Na subida o caminhão vai mais devagar, não é isso? Ele vai subindo mais devagar, e aí depois que ele desce, ele ganha velocidade, aumenta a sua velocidade, não é isso? Geralmente é assim na estrada. Então o caminhão não ficou o tempo todo com essa velocidade. A velocidade do caminhão não era constante. O caminhão fez o quê? Ele aumentou sua velocidade, depois ele diminuiu sua velocidade, depois aumentou. Então, teve trechos que o caminhão teve uma velocidade instantânea maior do que essa. E teve trechos em que ele teve uma velocidade instantânea menor do que essa. Mas a média das velocidades dele, durante todo esse percurso, é essa aqui, ó. Tá? Então, essa média, como é que ela é encontrada, então? Basta você dividir o ΔS pelo ΔT. Então, essa aqui é a velocidade média dele. Tá, professor, mas o problema pediu mais coisas. Ele pediu o quê? Ele falou assim, ó, ele quer saber em que horário, né, que o caminhão, né, que ele chega ao quilômetro 300 da rodovia. Então, ele quer saber em que horário. Bom, para saber o horário é simples. Basta perceber aqui, ó, que o ΔT, a variação de tempo, né, ou intervalo de tempo, ele vai ser assim, um instante final menos um instante inicial. Então, diante disso, basta a gente substituir então os valores aqui nessa fórmula. A gente sabe que a duração, o ΔT, né, o intervalo de tempo, foi 2,8 horas. Então, nós estamos fazendo o cálculo para horas também, tá? Aqui não está em horas, vamos fazer o cálculo em horas então, a duração em horas. 2,8 horas é o que? É o intervalo de tempo, né, em que durou o movimento. Então, 2,8 horas. O instante final é o que ele quer saber. Ele quer saber o horário que o caminhão chega no quilômetro 300, que é o final da nossa viagem, né? Então, qual é o instante final? É o que a gente quer encontrar. E o instante final a gente quer encontrar. O instante inicial, ele deu, né? O instante inicial é dado, ó. É 7 horas e 30 minutos, ou seja, 7,5 horas, não é isso? Não é isso? Porque meia hora, 0,5 da hora é 30 minutos, né? Então a gente vai colocar aqui escrito em horas, 7,5 horas, sem aparecer minutos, só em horas. Se a gente for escrever 7 horas e 30 minutos em horas, ele fica sendo 7,5 horas, né? Então a gente tem que escrever em horas, a gente quer o tempo dado em horas. A gente quer saber o horário que ele chegou lá, dado em horas. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse menos 7,5, vai passar para o outro lado da equação somando. Ele não tá subtraindo? Então, se ele vai passar para o outro lado da equação, ele vai passar agora somando. Então, a gente vai ficar com 2,8 mais 7,5 vai ser igual a o instante final, que é o que a gente quer, que é o horário em que ele chegou, né? O horário em que ele chegou, o instante final. Então, basta somar agora esses dois aqui e a gente vai obter o que a gente está querendo. 2,8 mais 7,5 vai dar 7,3 horas. Tá? Então, 7,3 horas foi nesse horário em que ele chegou na posição quilômetro 30 da estrada, que é a posição final da viagem, né? Bom, então, vamos perceber aqui então, ó, que esse 0,3, professor, mas fica estranho a gente escrever assim, 10,3 horas, não fica estranho? Fica. Então a gente pode fazer o que? Agora que a gente já resolveu para horas, a gente descobrir 10 horas e quantos minutos que é isso então. 10 horas inteiras, né? E esse 0,3 corresponde a quanto da hora? Em minutos, para a gente colocar em minutos, né? Para ficar mais bonitinho, mais fácil de entender. Porque você fala 10,3 horas, fica meio estranho, né? mas é assim que tem que fazer. Então vamos ver aqui, ó. Então a gente faz assim, então. A gente pega aqui, faz uma regra de 3, tá? Para saber esse 0,3 de horas que sobrou, quanto ele corresponde em minutos. Então a gente faz uma regra de 3. Uma regra de 3 simples. Então a gente faz assim, então, ó. 1 hora tem 60 minutos. A gente quer saber quantos minutos corresponde? 0,3 da hora, né? Então, 1 hora, 60 minutos. E 0,3 da hora? X minutos, né? Quantos minutos? X minutos, não é isso? Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar cruzado, porque é uma regra de 3 simples, né? Então, vai ficar 1 vezes x. 0,3 vezes 60 dá 18. Você pode fazer na calculadora ou pode fazer na mão. Vai dar 18. Então, vai dar 0,3
vezes 60 dá 18. Então, x igual a 18 minutos. Então, esse 0,3 da hora que está sobrando são 18 minutos de tempo, né? 18 minutos. Então, como é que fica então? Então, a gente fica com o horário que ele chegou, né? Que é o instante final, 10 horas e 18 minutos. Então, quando o cara olhar no relógio lá, chegou 10 horas, aí ele vai ver 10 horas e 18 minutos no relógio. Então é isso aí que o exercício pediu. Fiquem atentos para a próxima aula, que nós vamos ver na próxima aula. Aqui para o primeiro ano, né? Nós vamos ver o problema do velocímetro do carro e da velocidade instantânea, tá? Vamos ver então o problema, como é que o velocímetro do carro marca a velocidade instantânea. Como é que é marcado, tá? Nós vamos ver isso aí, tá? Sobre a velocidade instantânea. Então na próxima aula, velocidade instantânea, não percam, tá? E eu acho que por enquanto tá bom por aqui, né? Então, fiquem todos bem. E por enquanto é só isso mesmo. Na próxima aula não perca a velocidade instantânea. Nós vamos mostrar a velocidade instantânea. E também como é que o carro faz. Vou mostrar para você como é que funciona o velocímetro do carro, da moto, né? Para calcular a velocidade instantânea, porque isso aqui, ó, você está percebendo que isso aqui é uma média de velocidades, né? Uma média de velocidades. Por exemplo, aqui, ó, esse caminhão aqui, ele não estava o tempo todo a 100 por hora. Ele não estava o tempo todo a 100 por hora, né? Professor, mas se ele tivesse o tempo todo a 100 por hora, se ele tivesse o tempo todo a 100 por hora, vamos supor que o motorista consiga, né, fazer essa proeza. Ele vai dirigindo o caminhão a 100 por hora e ele vai com o pé no acelerador, regulando, né, o pé no acelerador e olhando no velocímetro de uma maneira que o velocímetro sempre marque 100 por hora a viagem toda. É uma tarefa difícil, né? Se ele conseguisse, também a velocidade média dá o mesmo valor, tá? Ia dar o mesmo valor, a velocidade média dele. Bom, mas o caminhão, né, e o carro, ele marca a velocidade a cada instante. Ele marca a cada instante a velocidade e coloca lá no ponteiro, né? Para você estar vendo a sua mudança de velocidade, né? E que velocidade você está a cada instante. Então, esse cálculo da velocidade média aqui, você pode perceber que ele não serve para o velocímetro, né? Mas nós vamos ver na próxima aula como é que é então calculada a velocidade média. Como é que eles fazem para calcular então essa velocidade? A velocidade média não, a velocidade instantânea, né? A velocidade média a gente viu aqui já. Na próxima a gente vai ver o cálculo da velocidade instantânea então, tá? Então não percam e até mais. Boa sorte para todo mundo.